Olá, seja bem-vindo à aula 1 do nosso terceiro semestre do curso Seguindo Jesus. É um prazer ter você aqui de volta. No semestre passado, você teve a oportunidade de estudar um dos mais importantes discursos de Jesus, o Sermão da Montanha. Você percebeu a mente brilhante de Jesus demonstrando quem é realmente feliz. E a felicidade não está naquilo que a gente tem, nem na nossa aparência, nem em qualquer outra coisa nesse mundo. Felicidade verdadeira é quando a gente se relaciona com Deus de fato, quando a gente está dentro do seu reino. E para entrar dentro desse reino, a gente deve se lembrar, esse reino está aberto a qualquer pessoa que queira humilhar-se a si mesmo, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo a sua condição pecaminosa e se entregando a Deus através de Jesus, recebendo o seu perdão para viver uma vida justa que ele preparou. Esses sim são os bem-aventurados. E por conta disso, eles fazem toda a diferença no mundo. Eles são como sal, eles são como luz. Eles também seguem a lei de Deus, não para serem salvos, mas porque foram salvos. É por isso que a maneira de interpretar a lei ela é menos legalista e é mais prática e coerente. Verdadeiramente, eles vivem a lei do jeito que Deus gostaria que vivesse. Jesus falou sobre vários mandamentos, mostrando a diferença da interpretação dos líderes da época, que é uma interpretação legalista, e a interpretação dele, que tem a ver com a instrução original de Deus sobre a vida que a gente deve levar, a vida que agrada a Deus e que nós vivemos através do poder de Jesus Cristo, do Espírito que ele faz habitar em nós. Depois nós falamos também sobre os perigos da nossa vida religiosa. Há dois grandes perigos em relação à nossa vida no reino de Deus. Um deles tem a ver com a nossa espiritualidade. E Jesus usou três exemplos para falar sobre isso. Jesus falou da nossa relação com o próximo. Ele usou o exemplo das boas obras e das esmolas que a gente deve dar para as outras pessoas. Jesus também falou da oração, tem a ver a relação com Deus, né? Como que a gente deve orar, os cuidados que a gente deve ter. Hoje nós vamos desenvolver um pouquinho mais esse tema através da oração modelo. Mas Jesus também tratou da nossa relação conosco mesmo, especialmente com a disciplina pessoal, e ele usou o exemplo do jejum. Todas essas três coisas, que são coisas espirituais, se espera que uma pessoa que esteja em Deus dê esmola, seja generosa, ela se relacione com Deus através da oração e que ela tenha uma vida disciplinada, como por exemplo jejuando e se abstendo de outras coisas para poder se dedicar a exercícios espirituais. Essas três coisas a gente espera que os cristãos façam, porém há um perigo. Jesus nos alertou ao perigo de fazer essas coisas como um culto da gente mesmo e não como um culto a Deus. Nós devemos evitar essa tentação, não fazendo essas coisas para ser reconhecido pelas pessoas, mas fazer essas coisas pensando em Deus tão somente, naturalmente, com toda a autenticidade, sinceridade no nosso coração. Jesus fez as três coisas. E ele se destacou pela sua generosidade, se destacou pela sua disciplina, mas tem uma coisa que ele se destacou muito mais, que é a sua vida de oração e a relação próxima que ele tinha com o Pai. Não importava a circunstância, não importava o momento da sua vida, Jesus sempre priorizava o momento com Deus e fazia isso orando, e orando bastante. A oração, a vida de oração dele era tão espetacular que os discípulos queriam aprender a orar como ele, pediram ajuda. Nesse Sermão do Monte foi incluído o texto de Jesus, ou a passagem que Jesus ensina os seus discípulos a orar, lhes dando um modelo de oração conhecida também como Pai Nosso. Porque orar não é fácil, nem é simples. A oração é uma batalha. Muita gente pensa que está seguro enquanto está orando. Não, enquanto você está orando, uma batalha acontece entre você buscar a promoção do eu ou a promoção de Deus. Tem muita gente que acha que está orando, mas na realidade a sua oração é uma promoção dos seus desejos, é uma promoção do seu querer, da sua própria vontade, e não uma promoção da vontade do querer de Deus. Essas pessoas precisam aprender a orar. E a oração modelo, ela serve para corrigir isso no nosso coração, quando a gente olha como que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Eu dividi em 3 pontos. O primeiro ponto é: comece adorando a Deus. O Pai Nosso começa exatamente com essas palavras: Pai Nosso
que estás nos céus. Geralmente, quando a gente se põe a orar, a gente se ajoelha e já começa a colocar diante de Deus todas as coisas que dizem respeito a nós mesmos. Nossos problemas e necessidades viram uma cascata de pedidos, de desejos, de coisas que a gente quer que Deus faça, que Ele atenda, que Ele de alguma forma movimente para o nosso bem. Apresentamos a Ele nossas dificuldades e nossas necessidades. Tudo isso sai como uma torrente rapidamente da nossa boca. Só que Jesus, quando nos ensina a orar, começa com um Pai Nosso. Ele começa com adoração. Ele tem a consciência de quem Ele é em Deus. E Ele quer que nós tenhamos essa consciência também, de quem nós somos em Deus e o quanto Deus nos ama em Cristo Jesus. Ora, se você creu em Jesus, se você sabe que Jesus Cristo restaurou a comunhão entre você e fez de você filho do mesmo Pai dele, então essa relação deve ser priorizar o amor desse Pai, a honra desse Pai, o desejo desse Pai. Olha, se você teve um pai que não foi bom, o Pai do céu, ele é diferente. Ele deu o Filho dele para poder te salvar. Ele é um Pai perfeito. E além de ser um Pai perfeito, é um Pai santo. É um Pai justo. É um Pai que escolheu relacionar com você por causa da generosidade e misericórdia dele. E pagou um alto preço para você poder ter essa relação. Como você se aproximaria desse Pai? Com uma lista de pedidos para Ele realizar ou com um reconhecimento da sua especial paternidade, do seu especial caráter? Jesus nos ensina a orar dessa forma. Primeiro, a gente precisa trazer à nossa consciência a pessoa na qual nós estamos diante. Pensar em Deus e reconhecê-lo como nosso Pai. Experimentar esse momento, experimentar essa consciência vai nos ajudar a focar em Deus e não em nós mesmos. Por isso começamos com o Pai Nosso que está nos céus. Nós estamos nele e essa consciência corrige o nosso coração. Não é a respeito da gente, é a respeito dele. É ele que é o Pai, é ele que define, é ele o centro. Nós somos suas criaturas, seus filhos. E precisamos adorá-lo antes de mais nada. Uma boa oração começa com esse reconhecimento e com essa consciência de que se está diante do Pai nos céus. Segundo momento da oração, Jesus passa para os pedidos. E ele coloca esses pedidos numa ordem, no mínimo, interessante. Ele faz os pedidos mais importantes primeiro. Se você fosse fazer uma oração, qual seria o pedido mais importante de todos? Novamente, a nossa tendência é pensar nas nossas piores dificuldades. Mas as nossas dificuldades, a vitória sobre elas ou não é com certeza a coisa mais importante. Pode até parecer mais importante para nós, mas não é mais importante para a história, não é mais importante para o desfecho de todas as coisas. Há coisas mais importantes e coisas muito mais importantes do que os meus desejos, meus problemas e minhas dificuldades, ou os teus. Jesus começou fazendo os seus pedidos e como ele era um filho que adorava o seu Pai acima de todas as coisas, a ordem de prioridade dos pedidos demonstrou essa adoração e essa prioridade. A oração modelo que Jesus nos ensinou nos mostra que o nosso mais ardente desejo deve ser que o nome de Deus seja reverenciado e amado. Por isso Jesus começou a sua oração logo após o Pai Nosso dizendo: santificado seja o teu nome. E quando ele coloca dessa forma, o que ele deseja mais do que tudo é que o nome do seu Pai, a pessoa do seu Pai, que é Deus, seja amada, reverenciada, honrada por todas as pessoas, por todos os seres, tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. Esse era e é o ardente desejo do coração de Jesus, deveria ser também o ardente desejo do nosso coração. Desejo número 1, que Deus seja honrado como Ele merece, que Ele seja reconhecido como Ele merece por todos os seres naturais e espirituais. Depois Jesus passou por um segundo pedido, e o segundo pedido é: venha o teu reino.
Quando ele pede que o Deus reine sobre todos, é porque ele sabe, ele percebe, ele se encarnou e viu. Esse mundo não mais se sujeita ao reino de Deus. O mundo se revoltou contra o controle e a divindade. Por conta disso, os seres humanos estão perdidos nos seus pecados e ninguém se preocupa com a vontade de Deus de verdade. As pessoas sequer sabem orar, como a gente está percebendo. Então Jesus quer que isso seja resolvido, que as pessoas sejam tiradas, do reino do pecado e da morte, do reino delas mesmas, para se sujeitarem ao reino de Deus, que é o reino que vai prevalecer. Só assim elas seriam capazes de reverenciar a Deus e o seu santo nome. O terceiro pedido foi que a vontade de Deus se faça na terra assim como ela é no céu. E no céu não há rebelião contra Deus. Os anjos que lá estão, eles servem a Deus e adoram a Deus ininterruptamente. Agora, os anjos que se revoltaram foram expulsos de lá. Alguns desses anjos eles se tornaram demônios e alguns continuam aqui nos atormentando e nos tentando. Satanás, que se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. No céu não há rebelião, mas aqui na terra há rebelião contra a vontade de Deus. Cada um busca o seu próprio desejo e a sua vontade. Nós nascemos e crescemos nesse mundo e aprendemos desde cedo a fazer da nossa vontade a vontade soberana sobre todas. Agora, quando a gente ora a partir do que Jesus fez por nós, a partir da salvação, nossa vontade não é mais soberana. Nós sujeitamos essa vontade a Deus. Nós queremos a vontade dele. Nós queremos que o nome dele seja reverenciado. Queremos que ele reine finalmente sobre todos. E queremos que a sua vontade se realize na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na igreja, no mundo. Nós queremos que tudo volte a se sujeitar a ele e querer a vontade dele. Jesus fez primeiro os pedidos que se relacionavam ao Pai, a Deus, e não os pedidos pessoais. A gente sabe que ele enfrentou muitas lutas e ele tinha um grande desafio pela frente de vencer o pecado, de vencer a morte. Mesmo assim, nos seus 3 primeiros pedidos, ele queria mais que o nome do Pai fosse honrado. Você deve lembrar que uma vez Jesus estava ensinando seus discípulos e disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Era esse o verdadeiro interesse do coração de Jesus enquanto ele viveu. E isso nos serve de correção para a nossa oração. Qual é o nosso maior interesse? Ele precisa ser corrigido e focado, centralizado na vontade de Deus. Agora, depois desses pedidos, Jesus fez outros pedidos. Porque todos os nossos problemas, nossas dificuldades e tristezas, ainda que não se comparem à prioridade do reino, do nome, da vontade de Deus, eles são importantes. Esses problemas, essas dificuldades, essas tristezas que nós vivemos no dia a dia, os desafios que nós encaramos, você deve convir comigo que todos eles são consequência e resultado da revolta contra Deus, contra o seu reino e a sua vontade. Todos os nossos dissabores e problemas surgiram do fato que o ser humano rompeu com Deus. Então, se você ora para que o reino de Deus se estabeleça, a vontade dele seja feita, todos os outros problemas, a maioria deles, se não todos, são automaticamente resolvidos e sanados. Não é à toa que quando Deus voltar, Jesus voltar e estabelecer o seu reino, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pecado, nem rebelião contra Deus. Então, corrigindo o mais importante, sempre as outras coisas vão acabar encontrando seu lugar. Ainda assim, essas outras coisas que são menores, Deus se importa com elas. Deus se interessa pelo que a gente come, pelo que a gente bebe. Deus se interessa se nós estamos passando por uma necessidade ou não. Deus quer ouvir as nossas lutas, especialmente quando as coisas estão resolvidas no nosso coração e o primeiro lugar é dele. Jesus nos ensinou a orar com essas coisas pequenas, por essas coisas pequenas também. Ele apresentou os seus pedidos a Deus. Oração é pedir, saber pedir e pedir bem. A Bíblia fala que tudo que nós pedimos ao Pai conforme a sua vontade, em nome de Jesus, nos será concedido.
E a vontade do Pai é que Ele seja glorificado, reverenciado, e só seu reino se estabeleça. Se você pedir isso, você vai receber. Depois vem as outras coisas. E as outras coisas, é interessante notar que Jesus não orou por riqueza, Jesus não orou por sucesso, Jesus não orou por fama, nem por poder. Jesus orou coisas muito simples nessa oração modelo. Ele orou, primeiro, em relação às suas necessidades físicas. Porque antes de mais nada, a gente precisa de saúde e força para completar a nossa missão. No que diz respeito a gente, precisamos continuar vivos e com energia suficiente para encarar os desafios e continuar servindo a Deus. Por isso, quando tratava das nossas necessidades, Jesus colocou em primeiro lugar a necessidade física. E ele diz isso pedindo: dai-nos o pão nosso de cada dia. Essa necessidade física representada pelo pão que alimenta o nosso corpo. Depois Jesus pediu em relação às necessidades relacionais, tanto no que diz respeito a Deus, quanto diz respeito ao próximo. Onde está isso na oração do Pai Nosso? Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim, porque nós vivemos numa condição de pecado, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo, e o próximo também peca contra Deus e peca contra a gente. E isso afeta o nosso relacionamento. Por isso, essa oração tão importante, pedindo a Deus perdão e também se comprometendo a manifestar esse perdão para o outro pecador que lhe ofendeu. É algo recíproco, é algo autêntico, para que as relações não sejam quebradas, para que a gente tenha saúde emocional, saúde afetiva, saúde nos nossos sentimentos. Por último, Jesus coloca a necessidade de proteção e cuidado para a gente não cair em tentação e não ser prejudicado pelo mal que existe, se personifica de tantas maneiras no nosso mundo. Jesus disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mesmo tendo as nossas necessidades físicas e relacionais atendidas por Deus, nós estamos sujeitos a ataques espirituais, assim como Jesus estava sujeito a isso. E ele orou, ele se precaveu, ele orou e vigiou, e nos ensina também a sempre orar e vigiar e pedir a Deus que cuide de nós, que nos proteja, que nos guarde para nós não cairmos em tentação, porque é um risco real. Eu quero que você decore essa oração, que você lembre-se dela. Você pode recitá-la, mas não recite ela de maneira vazia. Recite com todo o teu coração e aprenda a priorizar as coisas como Jesus ensinou. Olha, os discípulos de Jesus conheciam os salmos. Eles sabiam orar desde a sua infância. Mesmo assim, diante da vida de oração de Jesus, eles perceberam que não sabiam nada e pediram ajuda. Nós também precisamos aprender a orar e orar melhor. Por isso, a tarefa dessa semana é que você ore regularmente aplicando o modelo de oração de Jesus. E eu quero te desafiar a algo mais. Eu quero que você envolva outras pessoas nisso que você está aprendendo. Você pode combinar com mais uma pessoa do seu grupo e marcar encontros de oração semanais na casa de alguém. Visite uma pessoa que está desviada ou que não está firme. Visite um amigo e fala: eu estou indo aí junto com fulano, nós vamos orar. Não vamos fazer um culto, não precisa ficar preocupado com coisas para comer. Nós queremos fazer oração, queremos ter um encontro de oração. Então você vai, ora desse jeito que você está aprendendo com o seu mestre Jesus e depois apresenta a Deus as outras necessidades da casa, da família, aonde você vai estar. É importante que você faça isso várias vezes, não apenas uma vez, mas tenha o hábito de marcar encontros de oração para orar na casa das pessoas que estão precisando. Dando continuidade, você estudou os textos dessa semana. Você leu a oração do Pai Nosso, tanto em Mateus como também em Lucas, né? Você refletiu sobre as 3 coisas que Jesus pediu primeiro e as outras coisas que ele pediu depois. Você viu o Salmo 111 como um exemplo de oração, onde o salmista se preocupa especialmente com o nome de Deus, e ele tem um temor de Deus, não um temor covarde de se esconder como Adão, mas um temor reverente que o faz se aproximar, se ajoelhar, prostrar e reconhecer a santidade de Deus.
Ora, você também viu Mateus 6, de 1 a 13, mostrando-nos que aliás, nem o de 1 a 13, de 10 a 13, que Deus se interessa também pelas coisas pequenas, como o pão, como o perdão, como a nossa proteção, tá? O que você sente ao saber que Deus protege você ou se importa com essas coisas? Agora, uma coisa eu quero destacar, porque eu sei que isso vai ser levantado, ou se não for levantado, pelo menos vai se tornar uma questão na sua mente. Essa parte da oração que diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu coloquei para você em Mateus 18 a parábola do credor incompassivo, que recebeu um perdão absurdo, mas não foi capaz de dar um perdão diminuto para um que lhe devia. Será que nós só somos perdoados se nós perdoarmos? Pode parecer no primeiro momento que é isso, mas eu queria te ajudar a perceber que não. No estudo junto com o grupo, você vai estudar 1 João capítulo 1, que fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Então a única condição é confessar com sinceridade e não perdoar o outro para ser perdoado. O que eu quero que você note é que o perdão é algo tão grandioso, tão transformador, que quando eu o recebo de verdade, é impossível retê-lo. A misericórdia que me alcança é tão grande que ela transborda ou transbordaria na vida de outras pessoas. Se por acaso eu me relaciono com Deus, recebo o seu perdão, mas retenho contra o meu próximo as suas ofensas e quero que ele me pague, isso demonstra que eu sequer experimentei o perdão de Deus em Jesus Cristo e ainda estou nos meus pecados. Agora, se eu experimentei a graça, ela transborda aonde abundou o pecado. Não só o meu pecado, mas o pecado do meu irmão. E uma das evidências é o meu comprometimento de perdoar, de amar, de andar a segunda milha. Isso demonstra que, de fato, o perdão de Deus me alcançou. Agora, se não, eu te aconselho a dobrar os seus joelhos e tentar lembrar de todas as ofensas que você cometeu contra Deus e depois se lembrar do Cordeiro que Ele providenciou para te purificar dos pecados e como Ele fez isso de graça para você, mas custando um preço muito alto para Ele. Diante disso, saiba que o mesmo sacrifício limpa e purifica o pecado do próximo e assim você deve perdoá-lo. Eu espero que você tenha estudado durante essa semana bastante, que tenha tirado proveito do seu momento devocional e que aproveite essa aula, venha preparado para conversar, dar a sua contribuição para o grupo que vai estar reunido, conversando, orando, compartilhando. Deus abençoe você durante todo esse semestre, para você crescer bastante no conhecimento de Jesus. Um abraço, até!